Havendo número legal, invocamos a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens. Dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Pedro Porfírio para fazer a leitura da ata. Ata da 26ª sessão ordinária, em 10 de abril de 2007. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, S. Ferraz, segundo secretário, e Eliomar Coelho, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Lucinha, Jerominho, Silvia Ponte, Dr. Carlos Eduardo, Eliomar Coelho, Carlos Caiado, Theo Silva, Romualdo Boaventura, Argemiro Pimentel, Roberto Monteiro, Rogério Bittar, Rubens Andrade, Jorge Felipe, André Gouveia Vieira, Cláudio Cavalcante, Guaraná, Luiz Carlos Ramos, Stepano Ercesian e Patrícia Morim. 20, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro secretário, e ocupa o lugar de secretário ao convite o vereador Roberto Monteiro. Já designado, encerra-se a sessão às 16 horas e 53 minutos. Está lida a ata. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Pedro Porfírio, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Sebastião Ferraz, senhor vereador Jorge Felipe, senhora vereadora Tereza Berg, senhor vereador Ivan Moreira, senhoras e senhores presentes. Antes de mais nada, gostaria de manifestar em meu nome, e certamente de outros colegas, os nossos sinceros, nossos pêsames pela morte da senhora Laura Montebello, mãe do nosso querido Tia Montebello, que foi nosso colega nesta casa e hoje é presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Acho que todos nós participamos desse momento como se irmãos fôssemos daquele que tem sido um grande parceiro da nossa causa. Está presente também o vereador Sami Jorge e demais vereadores, então eu gostaria de, antes de mais nada, que a Câmara fizesse chegar ao presidente Tia Montebello o sentimento desta casa em relação à grande perda da sua vida, que é a perda de uma mãe. Por falar em perda de uma mãe, eu gostaria de conversar com os vereadores que estão nos ouvindo nos seus gabinetes, com os que estão aqui presentes, sobre o grande drama das mães do Brasil, que por força de várias situações são levadas a provocar abortos em clínicas clandestinas,
em situações de absoluto risco, o que faz com que, só no ano passado, 240 mil mulheres tenham procurado os hospitais do Sistema Único de Saúde para procederem a curetagens e a outros complementos cirúrgicos em face de abortos mal-sucedidos. É certo que hoje, por falta de programas oficiais, programas públicos de educação sexual e de incentivo à paternidade responsável, é certo que cada dia é maior o número de pessoas que engravidam sem ter condições de darem uma educação a seus filhos. Isso se dá muito mais nas camadas mais pobres, onde é menor o nível de informação. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que 67% das mulheres no Brasil não conhecem métodos anticonceptivos. Isso dá uma dimensão da irresponsabilidade que há nesse país em relação à explosão demográfica, ao crescimento populacional. Eu, o vereador Sebastião Ferraz, o vereador Samir Jorge, temos grande participação na vida da comunidade do Jacarezinho. E os dois vereadores, tanto quanto eu, devem ter visto a quantidade de meninas grávidas no Jacarezinho. Há notícias também oficiais, estatísticas, que de cada 5 grávidas no Jacarezinho, uma é menor de 15 anos. Então, esse quadro é impossível que o legislador municipal desconheça, sob pena de contribuir para o aumento da própria violência urbana. Há um estudo de 2 professores norte-americanos, um da Universidade de Stanford, outro da Universidade da Califórnia, no qual eles, que não têm nenhuma posição favorável ao aborto oficial, legal, constataram que a legalização do aborto nos Estados Unidos, por decisão da Suprema Corte, em 1973, teve repercussão positiva na redução da criminalidade, sobretudo no estado e na cidade de Nova York. Eles levantaram situações nas penitenciárias, viram a queda da fertilidade e associaram, depois de um estudo técnico muito aprofundado e hoje muito discutido nos Estados Unidos, a questão do nascimento das crianças sem condições, do crescimento das crianças sem condições, à falta de atenção pública e, sobretudo, de atenção materna. E no Jacarezinho, como em comunidades pobres, muitas mães registram os filhos de pais desconhecidos, porque o pai não assume. Aliás, na comunidade do Jacarezinho, como em outras comunidades pobres, a mulher tem maior responsabilidade sobre a renda da família do que o homem. Se fizermos um levantamento hoje, de cada 10 domicílios, 7 são mantidos principalmente pelo trabalho da mulher, porque o homem não está tendo emprego devido àquela situação de esvaziamento do Parque Industrial do Jacaré, que já foi o 2º parque industrial da cidade do Rio de Janeiro. Isso tem sido objeto das nossas preocupações do nosso grupo que está, do nosso gabinete. Nós, amanhã, realizaremos nesta casa, aqui às 10 horas, um evento com a presença de especialistas, de pessoas engajadas na causa da mulher,
inclusive virar de São Paulo, por sua conta, com o próprio ônus, uma representante do movimento Católicas pelo Direito de Decidir, que é um movimento que hoje tem repercussão internacional e que aprofundou a discussão da teologia, a discussão da militância, do compromisso teológico com o direito da mulher decidir. Chegou, inclusive, a encontrar que nos primeiros 1000 anos da Igreja não havia nenhum tipo de postura proibitiva a respeito, a não ser leve, a questão do aborto. Depois encontrou nos ensinamentos do maior doutor em teologia da Igreja Católica, que é São Tomás de Aquino, encontrou nos seus ensinamentos um estudo sobre a relação espiritual e carnal. Ele desenvolveu a teoria da animação. Por essa teoria, a alma só se incorporaria ao feto no meio da gestação. E baseado nisso, São Tomás de Aquino viveu no século XIII. Era um padre dominicano, italiano, que viveu no século XIII. Depois dele, no século XV, Santo Antonino, bispo de Florença, desenvolveu também um estudo sobre o direito da decisão pessoal e publicou um manual em Florença. Publicou um manual no qual orientava sobre como proceder em caso da pessoa. Isso numa época em que a civilização precisava do crescimento. Numa época que o mundo não era povoado ainda. Hoje, nós vivemos uma situação que é impossível imaginar mais ocupações. Hoje nós temos 6 bilhões e 100 milhões de habitantes. E num país mais habitado e que apresenta maiores índices, maiores níveis de progresso que é a China, e o vereador Rubens Andrade, que está aqui, já visitou a China, coisa que eu espero fazer um dia, dedicou-se a um programa de paternidade responsável, de forma que hoje é o país mais invejado em termos de crescimento, embora de cada 5 cidadãos do mundo, um seja chinês. Mas administrar 400 etnias, administrar um continente humano, exigia decisões muito corajosas que foi tomada pelo governo da China. Então, nossa tarefa de amanhã terá aqui a deputada Eloneda Studart, estarão aqui outros nomes, a socióloga Ângela Danta, outros nomes importantes para tratar do assunto. Também já colhemos as assinaturas, vamos pedir mais assinaturas para instalar uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar os abortos clandestinos na cidade do Rio de Janeiro. E espero que os partidos possam indicar mulheres para essa comissão. Espero que haja um trabalho que envolva o Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Medicina, que envolva as autoridades de saúde do Estado e do município. O próprio governador Sérgio Cabral já se manifestou em relação a essa questão do aborto, como também o ministro Temporão. Então, dentro desse ambiente, dentro desse quadro, é importante que esta casa da cidade, que é considerada ainda, e é de verdade, a capital cultural do país, é importante que ela se posicione, que ela assuma a vanguarda do direito da mulher, a vanguarda dos direitos individuais, que o Estado retire a sua pressão, que a matéria de saúde não pode ser matéria de Código Penal, é matéria
de saúde pública, é matéria de interesse sanitário. Então, nesse sentido, além do evento que nós vamos levar essa batalha da verdade, nós não estamos aqui para fazer a pregação do aborto. Estamos, sim, em nome da verdade e do dever. Estamos querendo que cada casal, que cada mulher, sem hipocrisias, porque eu atire a primeira pedra, aquele que em sua família ou em seu ciclo de amizade não tem uma pessoa que tenha feito um aborto numa clínica dessas, como a gente sabe que existe, quanto melhor, mais cara. E que não saiba como se faz na comunidade pobre, em que são obrigados, às vezes, a introduzir uma agulha de tricô no útero para matar a criança, ou a comprar um remédio chamado Citotex, que é muito caro esse remédio, comprar para fazer o aborto induzido. Então, eu espero que esta casa não se alie ao obscurantismo e não se torne aliada dos carniceiros que vivem e mobilizam R$1 bilhão por ano na prática de abortos clandestinos, abortos que levam à morte de 10 mil mulheres por ano, na prática imoral, consentida. Todo mundo sabe aonde tem uma clínica de aborto e ninguém faz nada. Então, eu não reconheço defesa da vida em quem não tem peito, coragem para ir naquela clínica que faz aborto clandestino e que sustenta uma rede de cumplicidade e corrupção, uma rede de tolerância oficial. Essa pessoa que não tem coragem de enfrentar essas clínicas e dizer: vocês estão matando as mulheres ao matarem os filhos, ou matarem o feto, porque agora mesmo em Portugal, ontem, o presidente Cavaco Silva assinou a lei resultante do plebiscito de 11 de fevereiro passado. É uma lei sóbria que permite a interrupção da gravidez até a 10ª semana. E está relacionado com a teoria científica, segundo a qual, do 1º ao 3º mês, existe o embrião. Do 4º mês em diante é que há o feto. Nos Estados Unidos, a lei é clara. Do 1º ao 3º mês, a mãe pode decidir por si própria, com o seu marido. Do 3º ao 6º mês, só com autorização da saúde pública. E para terminar, presidente, agradecendo sua tolerância, gostaria de lembrar também da maldade que é, com os conhecimentos que tem a ciência hoje, os equipamentos que temos hoje disponíveis, permitir o aparecimento de fetos com cérebro deformado, com anencefalia, pessoas que já se sabe que a criança vai durar 3, 4 meses, 1 ano no máximo. Sofrimento para os pais. Hoje a ciência permite ainda no embrião localizar essa deformação. O Supremo Tribunal Federal, por decisão do ministro Marco Aurélio, já se pronunciou a respeito. Assim também, além do Supremo Tribunal Federal, vários juízes têm autorizado, inclusive juízes católicos, têm autorizado o chamado parto eugênico, o parto provocado pela informação de que a criança vai nascer com defeitos congênitos irreparáveis. Então, amanhã às 10 horas, começamos aqui a defesa da verdadeira frente pela vida digna, e não pela vida. Eu ontem vi no sinal uma mãe vendendo bala com a criancinha de 6 meses no colo. É preciso que o Estado
e que a sociedade pare de hipocrisias, de mentiras, de preconceito, de tabus e de obscurantismo. O mundo inteiro está vendo isso. Na Europa, apenas a Irlanda não tem a lei, e na Polônia, quando houve a queda do regime socialista, se adotou uma lei repressiva. Fora disso, a Europa inteira, como Estados Unidos, Japão, China, Cuba, tem uma legislação que permite a fiscalização, porque hoje o aborto é feito todos os dias, Inclusive os programas preventivos, tipo laqueadura, os programas de vasectomia, não tem nenhum incentivo, embora tenha uma lei minha aqui, sancionada pelo prefeito, e que não funciona na prática. Porque a laqueadura, por exemplo, senhor presidente, pela norma 48 do Ministério da Saúde, do ministro José Serra, que regulamentou a laqueadura e a vasectomia, não pode ser feito no período do parto. Ela não pode ser feita no período do parto, só 45 dias depois. O que acontece é exatamente o contrário. Os médicos fazem a laqueadura na sequência do parto, inclusive em hospitais públicos. Médicos, por conta própria, fazem essa laqueadura exatamente quando a criança nasce, em seguida ele procede à laqueadura, ele procede à ligadura das trompas. Então, tudo acontece a Bangu, com a vida humana, a vida de uma mulher, de uma trabalhadora, de uma brasileira. E nós ficamos fechando os olhos, ou então nos prendendo a teorias ou teologias que não refletem sequer a essência da religião verdadeira. Muito obrigado, e quero agradecer também aqui a presença dos vereadores Stepan Essesian, da vereadora Silvia Ponte, Romualdo Boaventura, porque esse horário geralmente a gente costuma falar para as televisões ligadas no gabinete. Os vereadores estão aqui, eu agradeço e espero que o debate seja posto com respeito de parte a parte. Com respeito, mas com honestidade e firmeza. Muito obrigado, presidente Sebastião Ferraz. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. O Wilson Leite de Passos, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, no dia 29 de março de 1964, a nação assistiu, com o apoio clamoroso da opinião pública, dos órgãos de comunicação, de todos os setores responsáveis pela vida do país, o movimento revolucionário que visava transformar o Brasil de uma nação que se encontrava, à época, totalmente desmoralizada no exterior, por uma outra nação progressista,
que se desenvolvesse e que não fosse motivo de vergonha para os seus cidadãos. As razões fundamentais daquele movimento que é preciso ver restabelecida a verdade a seu respeito, diferentemente do que hoje ocorre com as distorções, mentiras, falsidades e infâmias que são sistematicamente lançados contra os que participaram do movimento 64, aquele episódio precisa ser relembrado nos seus aspectos verdadeiros. A nação vivia, então, um período de total insegurança. Diariamente, a nação quase que parava em razão de greves de toda espécie por motivos políticos. O descrédito no exterior era praticamente total. Nossa moeda não era aceita, totalmente desvalorizada. Os escândalos públicos eram praticamente diários, não tanto quanto hoje, mas eram praticamente diários. Tornava-se imperioso que as novas gerações tivessem uma perspectiva melhor para o país, e isso só seria possível pela transformação da vida nacional, particularmente pela transformação do comportamento dos homens públicos, para que se pudesse dizer, como Péricles o fez em seu discurso sobre os heróis do Peloponeso, quando disse: a cidade de Atenas é honrada por todos e é a única cujos integrantes não têm vergonha dos seus dirigentes. Isso deveria também ser dito hoje, se fosse possível. Infelizmente não é. Mas naquela época o que se pretendia era isso: reformar o Brasil, torná-lo progressista e idôneo perante os seus filhos e perante o mundo. A nação cresceu de forma extraordinária naquela época, a ponto de ser considerado o Brasil o chamado milagre, o milagre brasileiro. Eis que crescia a nação a 7, 8, 9 até 10% ao ano, diferentemente do que hoje sucede. Iniciaram-se obras notáveis para a vida do país. Construiu-se Itaipu, sem o que hoje o Brasil nem poderia funcionar. As nossas indústrias não funcionariam. O Nordeste desenvolveu-se extraordinariamente devido aos incentivos fiscais que foram proporcionados pelos governos de então, advindos do movimento de 1964, que teve à sua frente, dentre outros, a figura impoluta do Marechal Castelo Branco, um homem vertical, um patriota capaz de honrar a melhor das nações. Os cidadãos que não podiam comprar casa, adquirir casa, a não ser com pistolão para o presidente da Caixa Econômica, passaram a poder comprá-la por via do sistema financeiro de habitação, por intermédio do BNH. Milhões de brasileiros adquiriram a casa própria, a que antes não tinham acesso. Milhões de brasileiros também foram alfabetizados pelo Mobral, que teve à sua frente o meu querido amigo Mário Henrique Simonsen. Empresas da maior importância para a nação surgiram, dentre elas a Embraer. Os Correios, que eram uma vergonha nacional, eis que não se sabia naquela época se as cartas chegariam ao destino ou quando chegariam, passaram a funcionar da forma mais eficaz. O cidadão, o trabalhador rural, que jamais havia obtido qualquer benefício,
passou a fazer parte da Previdência Social. E assim, inúmeros atos da maior importância e transcendência para o povo brasileiro verificaram-se graças ao movimento de 1964. Tudo isso está hoje esquecido pela campanha pertinaz, sistemática, de má-fé daqueles brasileiros indignos que procuram ocultar esse passado exemplar de que nos deveríamos todos orgulhar. E hoje vivem às custas da nação numerosos indivíduos que descobriram a indústria da indenização, indivíduos que se dizem vítimas de torturas, de sofrimentos inenarráveis, tudo inventado por essas pessoas. Diariamente, esses indivíduos procuram assaltar os cofres da nação, apresentando-se como o que chamam de vítimas da ditadura. Na verdade, praticamente nenhum deles sofreu coisíssima alguma. É apenas uma indústria que se criou, a indústria da indenização por danos físicos ou morais que jamais foram praticados. Esses que fazem acusações sistemáticas aos militares, que eram sustentáculo daqueles governos, diga-se de passagem, não eram governos militares, eram governos civis com sustentação militar, é inteiramente diferente. Esses que se dizem vítimas das torturas não se lembram e fazem questão de ocultar os 300 e tantos cidadãos que foram assassinados das formas mais vis pelos subversivos da época. E vou ler daqui a pouco a relação de uns tantos deles, como foram mortos, como foram miseravelmente torturados pelos subversivos que diziam lutar pela democracia, mas que estavam de armas nas mãos para matar e para torturar. Aqui está, senhor presidente, senhores vereadores, uma pequena relação, já que não tem tempo para muito mais, dos que foram assassinados pelos subversivos, comunistas ou não comunistas, mas subversivos que estavam de armas na mão querendo matar e que tinham que pagar o preço de quererem matar. Por vezes, no confronto, eles também foram mortos, mas mataram mais de 300 pessoas covardemente. Por exemplo, Paulo Macena, no dia 12 de 11 de 64, vigia do Rio de Janeiro, foi vítima da explosão de uma bomba por uma organização comunista em protesto contra a aprovação da lei Suplicy, que extinguiu a UNE e a UBS. Além de Paulo Macena, foram feridos mais 6 cidadãos e morto foi Paulo Macena. No dia 27 de 3 de 65, Carlos Argemiro Camargo, sargento do Exército no Paraná, foi vítima de uma emboscada de um grupo de militantes da Força Armada de Libertação Nacional, assim chamada FAUNE, chefiada pelo ex-coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. Foi assassinado com 3 tiros. Carlos Argemiro de Camargo, da 2ª Companhia de Infantaria de Francisco Beltrão, Paraná, que deixou viúva de 7 meses. No dia 25 de 7 de 66, Edson Regis de Carvalho, jornalista em Pernambuco, foi morto na explosão de uma bomba lançada no Aeroporto Internacional de Guararapes pelos subversivos. O jornalista Edson Regis Carvalho e o almirante Nelson Gomes Fernandes, morto também no mesmo atentado. Além das 2 vítimas fatais, ficaram feridas 17 pessoas, entre elas o então coronel do Exército, Silvio Ferreira da Silva. No dia 25 de 7 de 66, Nelson Gomes Fernandes, almirante, em Pernambuco, foi assassinado.
pelo grupo denominado VAR Palmares. Um dos executores do almirante Nelson Gomes Fernandes é Raimundo Gonçalves de Figueiredo, que tinha o codinome de Chico, que mais tarde viria a ser morto em confronto pela Polícia Civil em abril de 1971. Em 28 de nove de 66, foi assassinado Raimundo de Carvalho Andrade, cabo da Polícia Militar de Goiás, por uma dissidência do Partido Comunista, pelo indivíduo Tarzan de Castro, com codinomes de Luiz Oswaldo Rogério Sérgio, que se apresentava como líder estudantil em Goiânia. Nessa ocasião, foram mortos 2 outros cidadãos, vítimas do mesmo atentado. No dia 24 de 11 de 67, José Gonçalves da Conceição, fazendeiro em São Paulo, foi morto por Edmur Péricles de Camargo, integrante da ala Marighella, durante a invasão da Fazenda Bandeirante, em Presidente Epitácio. Dico, o morto, foi trancado no quarto, torturado e, finalmente, morto com vários tiros. O filho do fazendeiro, que tentara socorrer o pai, foi baleado por Edmuro, o seu assassino, com 2 tiros nas costas. No dia 15 de 12 de 67, Osíris Mota Marcondes, bancário em São Paulo, morto quando tentava impedir um assalto terrorista ao Banco Mercantil, do qual era gerente. 10 de 1 de 68, Agostinho Ferreira Lima, da Marinha Mercante, no Rio Negro, Amazonas, foi morto no dia 10 de 1 de 1968. Falecendo no dia 10 de 1 de 68, morto por um grupo de 9 terroristas, liderados por Ricardo Alberto Aguado Gomes, por cognome Dr. Ramos, o qual posteriormente ingressou na Ação Libertadora Nacional. Ailton de Oliveira, guarda penitenciário do Rio de Janeiro, morto pelo movimento armado revolucionário denominado MAR. Às 17h30, os subversivos, sendo surpreendidos em flagrante, quando pretendiam dar fuga na penitenciária Lemos Brito a outros bandidos que lá se encontravam. Nessa ocasião, os subversivos mataram o guarda penitenciário Ailton de Oliveira. O autor dos disparos que atingiram o guarda Ailton foi o terrorista Avelino Brioni Capitani. Em 1968, o jovem Mário Cosel Filho, convocado para servir à nação, foi assassinado, foi morto por um grupo do capitão Lamarca, quando fez explodir um carro com explosivos que feriram diversos outros guardas, soldados. Assim morreu Mário Cosel Filho, soldado do Exército, assassinado pelo Grupo Lamarca. Vejo que daqui a pouco o tempo vai esgotar-se. Temos aqui uma relação de quase 300 assassinados e torturados pelos subversivos depois de 1964. Disso não se fala, porque caiu o silêncio a respeito. O que se fala é sobre falsas torturas, falsos crimes que são atribuídos às Forças Armadas. Não se fala, por exemplo, do policial
Alberto Mendes Júnior, tenente, que foi morto covardemente, depois de preso pelo grupo de Carlos Lamarca, com as mãos amarradas, foi morto covardemente pelo próprio Carlos Lamarca, com coronhadas de fuzil, tendo seu crânio esfacelado, estando esse tenente totalmente indefeso. Um dos crimes de Lamarca, que hoje é endeusado pelos que não viveram aquela época, ou pelos que acreditam nas patranhas, nas mentiras que hoje são divulgadas. Ora, senhor presidente, senhores vereadores, é preciso rememorar tudo isso e muito mais, se tempo eu tivesse, para que se saiba que o movimento de 1964 não foi um movimento criminoso de que falam os interessados em conseguir indenizações espúrias por crimes que jamais foram praticados contra eles. Não, o movimento 64 foi um movimento de redenção moral do país. Naquela época, naquele período, os governantes zelaram pelos interesses nacionais. Houve um episódio, e estou encerrando, marcante nessa ocasião. Era presidente o Marechal Castelo Branco. Tinha um irmão que era diretor de uma empresa estatal no Rio Grande do Sul. Esse irmão recebeu de um interessado na empresa um presente insignificante, não foi Land Rover, nada disso, não foi mensalão, um presente vulgar. Marechal Castelo Branco, publicamente, no mesmo dia em que foi denunciado o fato, demitiu o irmão, desmoralizou o irmão. E jamais se ouviu falar desse irmão, porque o Marechal Castelo Branco resolveu levá-lo ao ouvido pelo ato que havia praticado, que hoje não teria significado, de receber um presente insignificante. Diferente, senhor presidente, do que ocorreu com o filho do atual detentor do poder, que apoderou-se de 5 milhões de reais da Telemar em negociata escandalosa. Eu, o presidente, perguntado, então, presidente, o negócio do seu filho com a Telemar? A resposta desse presidente, que aí está, foi: ele tem 30 anos, está apenas cuidando da vida. Veja, Vossa Excelência, a diferença entre esses homens. O Marechal Castelo Branco, que demite na hora o irmão, porque recebeu um mísero presente insignificante, e o atual detentor do poder, que justifica que o filho tenha feito uma negociata com dinheiro público, alegando que ele tem 30 anos e está cuidando da sua vida. É de um descaramento a toda prova. Homens como esse que está hoje na presidência da República e os que o cercam nas negociatas de toda espécie, nos valériodutos, nos mensalões, nos dinheiros, na cueca. Até isso inventou-se hoje no Brasil, guardar dólar na cueca. Espero que ninguém pretenda seguir esse mau exemplo. Estes homens que estão fazendo tudo isso são aqueles que ajudam a desmoralizar o Brasil e não mereceriam esse conceito de Péricles, que dizia que Atenas era uma cidade respeitada por todos porque os seus homens públicos não eram motivo de vergonha para os seus contemporâneos, para os seus cidadãos. Hoje, Péricles não poderia dizer isso aqui, porque os que estão no poder são uma vergonha pela desonestidade, pelo impatriotismo, pela ausência total de escrúpulos, assaltando o erário público, assaltando o erário público, onde estão os dinheiros de todos os cidadãos que pagam tremendos impostos. E encerro, senhor presidente, lembrando, aquela época, um dos motivos do movimento 64 foram as ações agressivas e criminosas dos grupos de Julião nos campos, no interior do Brasil. Hoje, o MST,
pratica coisas muito piores, destrói empresas, indústrias, iniciativas produtivas para o país e prepara-se, segundo palavras de seus dirigentes, prepara-se para assaltar o poder pela luta armada. É o que o MST pretende fazer. E, no entanto, o governo permanece silente a esse respeito, esperando que o MST continue a crescer para vir a ser um exército chamado popular, que mais tarde justifique a tomada do poder por esses facínoras, que outra coisa não são, os integrantes do MST. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência a atenção que me dispensou, o tempo que me dispensou, mas era necessário que pelo menos uma voz nesse país se levantasse em defesa do movimento 64 e contasse a verdade, procurando desmascarar as infâmias e mentiras que diariamente são publicadas na imprensa e que visam desmoralizar aquele movimento patriótico e visam, sobretudo, também assaltar os cofres públicos em nome de crimes que jamais foram cometidos pelos governos daquela época. Governos que estavam a serviço do Brasil e não a serviço dos interesses que apanham dinheiro na Telemar, etc, etc. Era o que tinha a dizer. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento 1979/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o plenário para entrega de moção aos ilustríssimos senhor Dr. Sérgio Coelho Júnior, no dia 8 de maio de 2007, às 18 horas. Vereador Charbel Zaip, líder do PDT. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 1980/2007. Requer à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do plenário Teotônio Vilela, no dia 27 de junho de 2007, às 18h30, às 22 horas, para a solenidade de entrega de medalha Pedro Ernesto para a senhora Regina Casé. Vereadora Aspace Camargo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, a presidência suspende os trabalhos por 20 minutos. Pela ordem, vereador Wilson Leite Passos. A seguir, o vereador Eliomar. Deixa eu assinar. Senhor presidente, em adendo ao discurso que pronunciei hoje nesta casa, em defesa do movimento revolucionário de 1964, restaurando a verdade e desfazendo as infâmias que são diariamente apresentadas contra o movimento 64, oportunidade em que li uma relação que seria, não houve tempo para isso, de mais de 300 pessoas que foram vítimas dos subversivos, foram mortas pelos subversivos, dando os nomes e os locais em que foram mortos e os autores desses crimes. Nessa ocasião, eu me referi ao assassínio do tenente Alberto Mendes Júnior pelo grupo do criminoso Carlos Lamarca. Assassínio esse que foi verificado na cidade de Registro, em São Paulo, no dia 10 de maio de 1970. O policial da Polícia Militar,
Alberto Mendes Júnior, foi morto a coronhadas, para não chamar, por ordem de Carlos Lamarca, para não chamar a atenção das patrulhas que estavam no encalço de Carlos Lamarca. Os autores dessa morte, de forma hedionda, foram Yoshitami Fujimori e Diógenes Sabrosa de Souza. Esses são os nomes dos que mataram covardemente esse tenente com as mãos amarradas a mando de Carlos Lamarca, que hoje passa por herói nacional, mas era apenas um bandido. De outra parte, senhor presidente, desejo da ciência de que, quando estive na Câmara Federal, apresentei um projeto em benefício das famílias das vítimas dos assassinos subversivos, cujos nomes, em parte, eu li da tribuna. O projeto que apresentei foi o seguinte, que é uma réplica às indenizações que hoje são dadas, que se transformaram numa indústria, a indústria das indenizações, que são dadas a pessoas que jamais sofreram qualquer tortura, tiveram qualquer sofrimento, mas que inventam essas coisas para apanharem o dinheiro dos cofres públicos, como estão apanhando, como todos nós sabemos. Então, apresentei em réplica este projeto na Câmara Federal, que é o seguinte: projeto de lei número 2.397, de 1996. Dispõe referentemente à indenização de vítimas de ações subversivas terroristas. Congresso Nacional decreta, artigo 1º, as famílias dos que, a partir de abril de 1964, militares ou civis a serviço do Estado, vítimas de terroristas políticos, morreram ou ficaram inválidos em defesa da ordem estabelecida legal, receberão indenização não inferior a R$150 mil, a ser estipulada consoante normas e critérios a serem estabelecidos por comissão especial de indenização, nomeada pelo Presidente da República e constituída por 3 representantes das Forças Armadas, um representante do Ministério da Justiça e um representante da Comissão de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, funcionando junto ao Ministério da Justiça, que lhe dará o apoio técnico e material solicitado. Parágrafo único. Serão beneficiárias do disposto neste artigo, nas condições e critérios a serem estabelecidos pela Comissão Especial de Indenização, as famílias dos militares mortos em defesa da legalidade, quando da intentona comunista de 1935. Artigo 2º, as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações consignadas no orçamento da União pela lei orçamentária. Justificação. São afrontadas a razão e a justiça quando, concedida a indenização às famílias de terroristas que morreram ou tiveram destino ignorado em razão de ações visando, pela violência e homicídio, subverter a ordem legal, as famílias de suas vítimas, defensores do Estado, da lei e da ordem social, não recebem o reconhecimento e a indenização material concedidas aos seus algozes. Sala das Sessões, 9 de outubro de 1996, Wilson Leite Passos, deputado federal, PPB. Esse foi o projeto que deixei na Câmara Federal para fazer justiça às famílias das vítimas do terrorismo, coisa que já deveria ter sido feita há muito tempo e que, desgraçadamente, infelizmente, não teve andamento depois que me retirei da Câmara Federal. Nesse meio tempo, e para encerrar, apenas continuam as falsas vítimas
da chamada ditadura, que não era ditadura, e que dizem terem sido torturadas, inventam outras histórias, continuam essas pessoas a receber indenizações poupudas imensas dos cofres públicos, ou seja, dos dinheiros pagos pelos contribuintes, pelos que pagam tributos, impostos de toda espécie. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, neste momento, e voltarei a falar oportunamente, completando a relação das vítimas dos subversivos com os nomes, a forma em que foram torturadas ou mortas pelos subversivos depois de 1964 e os nomes dos autores desses crimes hediondos. Era o que eu tinha a dizer por enquanto. Não, isso é outro assunto, não tem nada a ver. Pela ordem, vereador Eliomar Coelho. Não, calma. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Faço essa intervenção primeiro para demonstrar o meu descontentamento com uma reunião que aconteceu ainda há pouco no cerimonial e para a qual todos os vereadores não foram chamados. Passei ontem, aliás, ontem não, desde quando tem trabalho nesta casa, que eu nunca faltei um dia de trabalho. Isso, geralmente sou um dos primeiros a assinar, chego cedo aqui, vou para o meu gabinete, quando não tem sessão, continuo no meu gabinete. Passei por lá porque me falaram que tinha reunião, que ninguém sabia o que era. Dei uma entrada lá. Vi que o assunto é um assunto que se decidiu alguma coisa lá para ser adotado como procedimento pelo conjunto do plenário, estou fora. Não vai contar de forma alguma com o meu apoio. Há muito tempo que eu, nesta casa, denuncio a subserviência da maioria dos vereadores, que inclusive constitui base de sustentação política do prefeito, em relação ao total desrespeito como o Executivo trata o Legislativo da cidade do Rio de Janeiro. Agora, de repente, parece que, não vou dizer que é a coisa que tomou vulto, é que provavelmente chegou a atingir determinados interesses que antes não tinha atingido, então por isso que está havendo este tipo de reunião. O plano diretor que está sendo conduzido por uma comissão que não entende de política urbana, por raríssimas exceções, não entende mesmo, está querendo empurrar de goela abaixo e agora está achando que não é assim que a banda deve tocar. Então vamos colocar os pontos nos is e quando fizer reunião aqui, a portas fechadas, anuncie que a reunião é a portas fechadas. Eu sou vereador como qualquer um outro que está aqui dentro. Então, se era uma reunião para todos, eu deveria ter sido comunicado e convidado. Se eu não quisesse ir, era outra coisa. Mas para tratar de assuntos que vão agora, já tem aí uma sessão extraordinária. Quero saber por que está convocado a sessão extraordinária. Qual é a pauta dessa sessão? É para discutir projeto de vereadores? Que projeto de vereadores serão discutidos? Serão colocados em pauta? Porque aqui, e eu já falei várias vezes, esta casa, quando funcionava, você chegava às 10 horas da manhã, apanhava o DCM ali e tinha a ordem do dia. Você ia para o seu gabinete, estudava exatamente aquilo que era a matéria da ordem do dia. Se preparava, inclusive, para o contraditar ou apoiar os projetos que seriam colocados em discussão. Nesta casa não é assim que age hoje em dia. E os projetos de vereadores, quando era para ter colocado na ordem do dia um projeto que era de suma importância, se fazia uma extraordinária.
uma extraordinária. Aqui, extraordinária não vale nada. E as ordinárias, muito menos, porque são do começo ao final obstruídas por um artifício construído de forma ardilosa pelo alcaide César Maia, que é exatamente de vetar tudo que é projeto aprovado por esta casa, e a aprovação, às vezes com as justificativas mais absurdas possíveis, que a gente sabe que o objetivo é exatamente porque é matéria sobrestada, então não se vota outra coisa enquanto não se derrubar, não se acabar todos os vetos, e aí, é claro, nós não estamos legislando. E alguns vereadores podem até pensar que está legislando, mas não está mesmo. E mais, as matérias que estão vetadas, o veto vem para cá, a gente derruba o veto. Aí o prefeito argui a inconstitucionalidade. Arguindo a inconstitucionalidade, ele se julgou no direito de dizer que praticamente não existe legislação em relação àquela matéria. Ele pode fazer o que quiser entender, quando é exatamente o contrário. Se a matéria foi aprovada aqui, se foi vetada, o veto foi rejeitado e foi promulgado, é lei. Subjúdice, enquanto não for resolvido, aquilo está valendo como lei, portanto, ele deve seguir. E ele faz isso por quê? Por que ele faz isso? Porque esta casa aqui sempre foi subserviente, nunca se deu ao respeito. A maioria dos vereadores, não vou dizer todos, a maioria dos vereadores. Então, não concordo de forma alguma. Foi uma reunião mal convocada, desrespeitosa em relação a vereadores, que tem compromisso com a cidade, com os moradores desta cidade do Rio de Janeiro. E aqui eu deixo o meu descontentamento. E devagar com a dor, que o santo é de barro. Não venha querer empurrar de goela abaixo determinadas coisas, porque isto não vai ficar assim. Irei para a justiça, se for o caso. Faço qualquer negócio, mas não vão empurrar de goela abaixo, plano diretor do jeito que querem. É isso, é uma bagunça. Pessoas que não entendem de política urbana, se for fazer um concurso aí, uma provazinha de meia hora, todos eles serão reprovados, e está conduzindo o processo. E agora faz reunião a portas fechadas, não convida todos os vereadores, exatamente para discutir e querer decidir sobre essa matéria. Não vou admitir. Fica o meu descontentamento. O descontentamento daqueles que não se curvam diante de determinados absurdos que eirivezeiro esta casa aqui praticar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Rubens Andrade. Se trata disso, ninguém tratou disso. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, diferentemente aqui do novo vereador Eliomar Coelho tratar dessa matéria, porque participei dessa reunião, e foi mais uma reunião nessa casa em que, vereador Eliomar, ela teve início, pelo que eu percebi ali das falas dos vereadores que estavam presentes, num determinado foco. E depois, ao longo dessa reunião, acabou se transformando numa reunião genérica. E algo que o novo vereador Eliomar já se posiciona há muito tempo aqui, como eu também venho me posicionando, como a vereadora Andréia na discussão e votação do orçamento, que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro vem, ao longo desses anos, eu estou nessa segundo mandato de vereador, portanto, desde 2001 aqui, passando ao Executivo um cheque em branco, vereador Stepan. E isso nós estamos sempre falando aqui, se posicionando, seja na questão central do que existe a Câmara Municipal, quando vota o orçamento e permite, vereador Eliomar, sempre posicionou contrariamente a isso, diga que é verdade, um remanejamento do prefeito do orçamento, que foi o caso agora, de 25%. Vai além do orçamento, mais de 100%. E
sim, tirando aí o que já é custeio, pessoal e por aí vai. E nos últimos anos, a ação da Prefeitura, em que pese aí, tanto na gestão do presidente, então presidente Sami Jorge, como agora do presidente Ivan Moreira, que a cada final de ano a Câmara devolve ao Executivo determinados valores para os seus cofres, porque o que tem que ser usado faz a execução orçamentária, mas a cada ano nós somos, não surpreendidos, nós, mas a cada ano a existência da Câmara é colocada em xeque por parte do Executivo em relação à questão da execução orçamentária da casa, a autonomia financeira dessa casa, que são poderes independentes, em tese, e harmônicos entre si também, em tese. Somado com a nossa pauta, que está paralisada, ordinária, em função de mais de 100 vetos aos projetos. E mais ainda, em que a Câmara, os vereadores, sempre teve sua atuação questionada pelos meios de comunicação de aqui só trabalhar em função de medalha Pedro Ernesto, moções, ou então dar nome de ruas. Mas nem mais nome de ruas, ou alteração do nome do logrador, tem sido permitido. Porque além dos vetos, mesmo que essa casa derrube, tem sido colocada aí pelo Executivo arguição de inconstitucionalidade. Mas não vou entrar aqui nos interesses que moveram essa reunião, até porque não fui o articulador dessa reunião, era importante que quem, ou os vereadores que tenham articulado essa reunião inicialmente, e por que não chamou todos os vereadores, ou chamou uma parte, se posicione aqui, mas eu estou tratando da matéria em si. E hoje, vereador Leomar, a percepção minha é de que um conjunto de vereadores nesta casa estão percebendo que a cada dia, aquilo que nós falamos aqui, vereador Stepan, está sendo subtraído desta casa por ação direta do Executivo, não só a ação política, mas a ação legislativa dos vereadores. E nós sabemos que uma ação ela tem que ser feita de forma afirmativa. Acredito isso, a questão do orçamento, que ficamos aqui uma minoria se posicionando como deveria ser votado, as suas prioridades, a execução orçamentária, que esse é o papel nosso de fiscalização, como agora, em que circulou nesta reunião uma informação de um parecer não publicado em diário oficial, de uma procuradora, em que a Prefeitura passa a entender os projetos de forma subjetiva, que ela julgar que seja inconstitucional, não deva cumprir. Mesmo votado por esta casa, e mesmo até quando essa casa derruba o veto e promulga esse projeto, transformando em lei. Isso é uma situação grave, e desse debate ali, todas as vertentes foram analisadas, que surgiram de vários vereadores, seja do ponto da ação política aqui, da ação na justiça, e nós precisamos de uma saída. Esse é um problema independente dessa discussão do plano diretor, quero dizer, porque o vereador Eliomar, quando pontua aqui algumas questões em relação ao plano diretor, algumas procedem, até outras não, mas o que está se colocando ali naquela discussão, que tem que ser uma discussão, e já que o vereador Eliomar levantou essa questão, mas que se torna agora pública da cidade do Rio de Janeiro, que as relações do Poder Executivo com o Poder Legislativo, não com a ação de cada parlamentar, mas com a instituição, não está sendo conduzida de forma que as relações pudessem ser harmônicas e independentes entre si. Então, esse é um problema que a casa terá que enfrentar. E a contribuição que eu levei a esse debate, traga aqui o conjunto dos vereadores, que eu sou autor de um projeto de lei, de projeto de emenda à lei orgânica, porque muitos vereadores desconheciam que o prefeito conseguiu na justiça ganhar, no sentido de que ele não é mais responsável perante aos requerimentos, informações e atos de improbidade administrativas comprovados. Vendo isso, propus aqui um projeto de lei que já está tramitando, 18 de 2007, de que a responsabilidade passa a ser do secretário da respectiva pasta, quando comprovado problemas sérios, né, enfim, de impedimento, e mais,
que os requerimentos de informações passem a ser respondidos 15 dias, prorrogado por mais 15 dias, porque já se transformou numa prática de não ser mais os 30 dias, e sim prorrogado por 30, se transformou em 60 dias. E esse era um clamor ali, e posicionei e pedi apoio dos demais vereadores, que estavam lá, e faço aqui aos demais vereadores, que apoiem esse projeto. Porque a Prefeitura hoje tem uma grande operação feita, seja do DCO, do Distrito de Conservação, Parques e Jardins, na ponta, informatizada, e tem condições de prestar, num tempo que eu considero satisfatório aos vereadores, para que possam ter um instrumento de fiscalização do Poder Executivo. Então, eu quero aqui contribuir para esse debate, para que a Câmara se afirme em sua institucionalidade, na sua ação política, na sua ação que a população precisa e quer de cada vereador e vereadora aqui nesta casa, que aprovemos esse projeto. Assim também como surgiram propostas, que certamente serão discutidas por essa casa, de que nenhuma licença de obra seja permitida em áreas que não tenham o projeto de estruturação urbana, o PEU, e onde tem ou não. Isso provocado ali por uma questão levantada grave, e que eu espero que tenha acesso também a essa documentação, particularmente na chamada Vargem Grande, Vargem Pequena, já que foi aprovado por essa casa os PEUs das Vargens, de que estão concedendo licença de edificações, levando em consideração uma legislação anterior. E aí é uma grande discussão, que legislação é essa? E mais, legislação que permite uma construção ou construções e edificações acima do que o PEU aprovado nesta casa permite. Isso é uma situação muito grave. E quero aproveitar aqui, senhores vereadores, para, já que não foi possível naquele momento, trazer mais uma questão. O estádio de Remo da Lagoa, em que houve a demolição arbitrária, por cima da lei, infelizmente por uma ação que eu considero indevida da Procuradoria-Geral do Estado, há aproximadamente um mês eu fui vistoriar as obras e tive a oportunidade de ir no DLF da Lagoa. E onde vão construir lá numa área que diz que embaixo vão ficar as áreas lá dos barcos e tudo mais, e que eu desconfio até por algumas pessoas lá do Remo que trouxeram essa denúncia, querem construir um estacionamento em cima dessa área, que já é uma área ali da Borda de Medeiros complicada. E, pasmem, senhores, dentro do projeto lá do DLF, não se tinha a planta dessa área que está sendo efetivada as obras. Mantive contato com o senhor secretário de Urbanismo, fiz o ofício e ele constatou que não estava, e simplesmente, aproximadamente, a minha assessoria técnica não consegue mais ter retorno da Secretaria de Urbanismo. Ou seja, tem algumas coisas acontecendo nessa cidade que é grave. E há uma situação grave da implantação de estacionamento que não se contém dentro do projeto, que é uma pilha, mais ou menos dessa altura, o projeto lá na Lagoa. Então, são casos isolados que cada vereador está vivendo nessa cidade, vereador Eliomar, que aí sim o vereador Eliomar está correto nessa ponderação dele. Ou vamos debater aqui no plenário com todos os vereadores, ou vamos suspender os trabalhos, ou marcar, senhor presidente Ivan Moreira, uma nova reunião com os 50 vereadores, porque está sendo colocado em xeque o poder que essa casa tem que exercer na fiscalização da execução orçamentária e ver se a legislação está sendo cumprida ou não. Eu estou trazendo aqui essas contribuições, porque lá foram levantadas duas questões que estão ocorrendo nessas áreas de Vargem Grande e Vargem Pequena, que eu espero ter acesso. Da minha parte, eu documentei e oficiei a Secretaria de Urbanismo. E estive presente com a minha assessora técnica e uma das pessoas do Remo, vendo esse processo e analisando. Então, tem testemunhas para que não paire amanhã ou depois, por informação de imprensa, e já vivi nesta casa, que seja leviano ou que seja algo simplesmente de uma questão eleitoral que se aproxima em 2008, não. Então, são casos que essa situação e que a cidade está vivenciando. Como também o decreto, em função do PAN, que libera a orla para a publicidade de uma forma desastrosa. Enfim, então essa é uma situação grave que nós temos que ter preocupação. Os interesses, eu posso falar os meus interesses, que é defender essa cidade para quem nela vive, com uma qualidade de vida, combatendo, como sempre me posicionei aqui, a projetos que eu considero que degradam o meio ambiente, que adensa, como foi o projeto lá da Praia da Reserva, na APA da Marapendi, que foi o primeiro a discutir essa matéria aqui dessa tribuna,
visitar aquela área, trazer aqui, me posicionar, votar contra, enfim, em todos os momentos, como também, contrariamente à publicidade nos mobiliários urbanos ao longo da orla. Fui o primeiro a discutir aqui essa matéria, trouxe para a discussão, me posicionando, enfim, a prática é o critério da verdade, já dizia um líder revolucionário, não é isso? Então, agora, aqueles que estão movidos por outros interesses, aí, paciência, que se posicione, mas essa cidade precisa de uma ordenação, precisa, né, já que nós estamos vivendo essa questão em função dos Jogos Pan-Americanos, e saber que legado ficará. Será que esse legado que nós estamos vivendo hoje, na situação complicada, e eu estou dando esses exemplos que eu vivenciei, vivencio e tenho me posicionado contrariamente, então, penso que seja uma oportunidade que essa casa tem de voltar a discutir aquilo que nós sempre nos posicionamos aqui, a subserviência ao Executivo, votar projetos sem ter uma discussão aprofundada. Quando nós falamos em audiência pública, nós estamos falando isso. Hoje as pessoas levantaram dessa discussão a inviabilidade na Barra, até de alguns vereadores que lá hoje, né, moram nesse bairro. E é preciso dizer, pelos dados do IPP, nos próximos 18 anos a Barra crescerá aproximadamente 127%, chegando a 635 mil moradores. Isso é algo grave também para a cidade. Assim como a linha amarela, que eu sempre falava aqui, e sempre falo, que deveria ter o VLT, que é o transporte de massas, que hoje, com a linha amarela que foi implantada da forma como está, completando uma década, se torna o caos da poluição ambiental, sonoro, estresse, tudo isso. Então, eu penso que nós temos que, senhor presidente, assumir esse processo, já que o senhor participou dessa reunião, né, promovemos ou o debate aqui no plenário ou numa reunião com os 50 vereadores convocados para discutir a autonomia do Legislativo e a defesa da nossa cidade que nós queremos para os cariocas. Quem ama essa cidade, visita essa cidade, que é a paz para todos nós. Antes de conceder a palavra pela ordem à digníssima vereador Dr. Jairim, só em aditamento, vereador Eliomar, as palavras do vereador Rubens Andrade e a questão de ordem formulada por Vossa Excelência, quero dizer de que a reunião era uma reunião aberta, né? Eu até fui pego de surpresa, eu não compareci ontem à casa, faleceu a mãe do presidente do Tribunal de Contas do município, e eu fiquei acompanhando lá no hospital, tal, até por volta das 19 horas. Então, não vinha. Hoje, quando eu cheguei às 14 horas, tinham vários vereadores aguardando no meu gabinete para que procedêssemos reunião no sentido de assuntos gerais, né? Tanto é que a reunião lá tinha mais de 30 vereadores. Meu gabinete, o ar-condicionado estava ruim, viemos para o cerimonial, né? Nós pedimos, como é uma questão da casa, envolvendo a casa e a prefeitura, quer dizer, não seria tratada a questão plano diretor da cidade. O plano diretor foi falado secundariamente, né? Nós, basicamente, falamos em relação ao nosso fortalecimento do parlamento, né? De posições que nós teríamos que adotar, né? Para que pudéssemos contrapor ações interpostas pelo senhor prefeito, né? Quer através da nossa Procuradoria-Geral, né, quer através de projetos, decretos legislativos. Isso foi o que foi sendo tratado. O vereador Rubens Andrade, por exemplo, está desde o início da reunião, mais de 30 e poucos vereadores, né? Nós não tivemos a intenção nenhuma em fazermos a reunião de portas fechadas. Apenas pedimos que os servidores do cerimonial, né, se ausentassem daquele local, porque era uma questão maior, a questão da casa, né? Vereadores de tudo que é partido participando, inclusive vereadores também, o próprio líder do governo, vereadores de todas as bancadas e blocos. Então, nós pedimos que um funcionário ficasse na porta ali para que não deixasse entrar quem não fosse vereador, né? Quer dizer, mas a reunião, em momento algum, foi portas fechadas. E Vossa Excelência sabe muito bem que o senhor e será sempre muito bem-vindo a todas as reuniões nossas, principalmente no que tange, né, a questão do fortalecimento do parlamento. A gente sabe que Vossa Excelência tem muito a contribuir com esta questão. E volto a ressaltar, a questão, o que foi falado de plano diretor foi tratado de forma secundariamente, né? Tratamos vários assuntos, né, de medidas que estamos adotando
a partir de hoje para que a casa seja efetivamente respeitada, tenha o prefeito dê o respeito que a casa efetivamente merece, né? Isso é que foi sendo tratado lá. Eu até me causou surpresa que o senhor entrou e ficou lá 2, 3 minutos, tal, parece-me, não participou da reunião. O vereador Stepan esteve no início, depois teve que se ausentar, mas retornou logo a seguir, quer dizer, vereador André, vários vereadores, vereador Guaraná, tinham mais de 30 vereadores lá naquela sala. Então, se houve algum erro em relação à não convocação, para mim foi uma reunião que surgiu naquele momento. Volto a dizer, eu quando cheguei às 14 horas já deviam ter uns 10 vereadores aí querendo sentar para tratar desses assuntos inerentes à casa, assuntos, questão orçamentária, de posição do prefeito em relação à casa. Quer dizer, isso é que foi tratado. Se houve alguma falha da mesa diretora, o senhor queira desculpar, mas em momento algum a mesa foi quem convocou esta reunião. Foi um momento de, estamos aqui, vamos pegar, vamos sentar, vamos reunir. Acho que não houve convocação por parte de nenhum vereador, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Pela ordem, vereador doutor Jairinho. Som. Está? Fala do outro, por favor. Funcionando. Senhor presidente, vereadores dessa casa, eu costumo a escutar críticas de forma que eu entendo que elas são sempre de forma construtiva. Todas as críticas, elas têm o teu fundo construtivo. Só que eu não vou me estender, porque ocupei a vez da vereadora Lilian Sá e do vereador Paulo Serri, mas eu queria responder ao vereador Eliomar Coelho, primeiramente, o que o presidente Ivan Moreira já colocou, que foi uma reunião da Câmara dos Vereadores de forma fortuita, uma reunião que nós resolvemos fazer para resgatar a coesão do parlamento, porque nós precisamos nos unir e não criticarmos uns aos outros, porque a crítica é própria dos medíocres e a elogio é próprio dos nobres, porque nós estamos aqui para andar juntos, nós estamos aqui para construir um mandato melhor, um Rio de Janeiro melhor, um lugar melhor para nós morarmos e não ficarmos criticando uns aos outros, porque quando nós começamos a criticar uns aos outros, nós começamos a jogar lama em nós mesmos, infeliz daquele que acha que critica um colega e não está se criticando, não está fazendo sua autocrítica, porque o retrato de cada vereador aqui é o retrato do parlamento, e eu espero que cada um que esteja aqui tenha consciência disso. E eu quero responder mais ao vereador Eliomar Coelho, além do que o vereador Ivan Moreira colocou, que não era uma reunião com a Vossa Excelência ficou de fora, porque Vossa Excelência é um vereador que eu tenho extrema consideração e carinho e afeto pessoal, o senhor sabe disso, que eu cumprimento o senhor até de forma diferenciada dos outros vereadores, mas eu não vou admitir, em hipótese alguma, que a nossa competência seja questionada. Porque eu não estou aqui de brincadeira, nós estamos aqui para trabalhar firme. Vossa Excelência não está na comissão porque não quis. O vereador Jerominho, o vereador Nadinho e alguns outros vereadores abriram a mão para a vaga de Vossa Excelência. E Vossa Excelência hoje não está na comissão porque Vossa Excelência não quis. Esse projeto está tramitando aqui desde 2001 e nós estamos em 2007, o projeto não foi votado. Foi preciso essa comissão que está tramitando o plano diretor provocar o prefeito, e assim que tem o substitutivo número 3, porque ficou durante 5 anos essa casa tentando ter esse substitutivo aqui, até que nós tivemos peito e coragem para pegar o que o Comput tinha feito dentro do Diário Oficial e transformar como substitutivo número 2, e colocamos para votar.
Aí o prefeito, não, deixa que eu vou mandar o meu. E mandou o substitutivo número 3. Então essa comissão não é omissa, essa comissão trabalha, as pessoas que estão lá dentro estão trabalhando. É um desrespeito comigo, com o vereador Jorge Felipe, que já presidiu mais de 30 audiências públicas, já esteve presente, e com alguns outros vereadores que também estão presentes aqui. Eu não tenho culpa, vereador Romualdo, vereador Rubens, vereador Célio, alguns que têm vindo aqui, ocupado, acordado cedo, vindo aqui trabalhar. Eu não tenho culpa que alguns senhores vereadores não querem fazer parte, não querem trabalhar, não querem participar aqui da comissão. Mas tem a grande maioria, e as pessoas que estão trabalhando exigem e merecem respeito. E a comissão do plano diretor tem se esforçado para poder superar todas as dificuldades, com o executivo contra, com todo mundo contra, nós estamos trabalhando. Nós estamos qualificando e enviamos o senhor presidente para que nos colocasse à disposição uma equipe técnica, para nós tivermos uma equipe técnica de qualidade, por causa da dificuldade dos técnicos da prefeitura de vir até aqui a Câmara nos auxiliar. Inclusive, tem rumores que, de forma velada, o prefeito da cidade pediu que os técnicos não viessem aqui nos ajudar, porque não interessa ao prefeito César Maia votar esse plano diretor. A comissão do plano diretor, que está vigente desde o ano passado, esse projeto que está desde 2001, pegou aqui para poder votar. E não interessa ele votar. E esse substitutivo número 3, é bom que se fale aqui agora, todos os vereadores peguem e leiam, nós estamos distribuindo o nosso poder, o poder de legislar, para o executivo. Muita coisa que está no Estatuto da Cidade. Lei de autoria de iniciativa, lei específica municipal. No plano diretor está lei específica de autoria do Poder Executivo. E é isso que os vereadores deviam estar vendo, e é isso que os vereadores deviam estar preocupados, e é isso que os vereadores devem trabalhar e prestar atenção. Nesse substitutivo número 3, nós estamos entregando o poder da Câmara Municipal para o prefeito da cidade. Mas se depender de mim, eu não vou deixar. Nós vamos fazer as nossas emendas, nós vamos fazer nossas emendas supressivas, emendas ativas, e vamos resgatar a dignidade e o poder da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Estão inscritos pela ordem os digníssimos vereadores, vereadora Lilian Sá, Paulo Serri, Leila do Flamengo, Jorge Felipe, Jairinho acabou de falar, e Romualdo Boaventura. Vereadora Lilian Sá, falar pela ordem. Muito boa tarde, senhores vereadores, presidente desta casa. Ivan Moreira, a minha questão de ordem vai ser bem rápida. Primeiro, para informar que nós vamos passar a mão do doutor Jairinho, que é presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, solicitando uma subcomissão, que essa subcomissão venha tratar da seguinte matéria, que ficou fora do plano diretor. O plano diretor só fala do impacto de vizinhança, sobre a questão dos templos religiosos, tá? De qualquer denominação. Então, nós estamos passando, colhemos a assinatura da pastora Márcia, Nereide Pedregal, Márcio Pacheco, pastor Nelson Ferreira, do Átila Neto, e vamos passar a mão do Jairinho, para que exista essa subcomissão, para que a gente possa estudar a questão dos templos religiosos no plano diretor. A outra questão de ordem, eu gostaria de fazer uma denúncia. Ontem à noite, era 11 horas da noite, 23 horas, e um pastor da igreja, um bispo da Igreja Universal, o bispo Odivan, me ligou, falando que tinha um rapaz que estava há 5 dias internado no Hospital Miguel Couto, e que estava lá, que ninguém conseguia falar com o rapaz, que estava sem medicamento, e ele teve um derrame cerebral. Eu imediatamente vesti minha roupa e fui para o hospital. A minha denúncia é a seguinte: o rapaz estava bem, na ala onde ele estava bem tratado, mas eu cheguei na enfermaria do Miguel Couto. Essa denúncia eu quero fazer para a comissão desta casa, a Comissão de Saúde, para que vá inspecionar isso. E eu vi ontem um senhor morrendo na minha frente. O médico que estava conversando comigo, atendendo esse senhor, porque não existia uma cama apropriada, uma maca apropriada, o senhor deve saber bem, doutor Carlos Eduardo, para que ele pudesse ser entubado. E o médico e a equipe que estava o auxiliando tentaram de tudo entubar esse senhor, tiveram que colocar a cabeça dele para fora da maca,
para ele ser entubado e não tinha essa cama especial que levanta e sobe para poder botar o senhor, e o senhor morreu na minha frente. A questão dos hospitais da saúde é uma vergonha para todos nós, é uma vergonha nacional. Isso aí não quer dizer que esteja acontecendo só nos hospitais municipais, mas está acontecendo nos hospitais estaduais e federais. E nós vemos que não há um interesse do governo em dar um basta nisso. Eu acho que a questão da saúde mata mais do que a violência aí fora. Nós estamos preocupados com a violência na cidade do Rio de Janeiro, mas é uma violência maior quando um senhor de idade, devia ter seus netos, seus filhos ali, morre porque não conseguiu um atendimento decente. Isso é uma vergonha para todos nós que somos parlamentares. Isso é uma vergonha. Então, eu gostaria que o senhor fosse lá ver essa questão, que fizesse uma sindicância no Hospital Miguel Couto, na enfermaria, os lençóis todos rasgados, as pessoas jogadas. Olha, maca, olha, é uma coisa horrível. Eu acho que os médicos e os enfermeiros são verdadeiros heróis de trabalhar da maneira que eles trabalham, estudam durante anos e anos e continua, sabe, o seu trabalho jogado, vendo vidas serem ceifadas por falta de um atendimento decente nos hospitais. Então, minha questão de ordem foi essa. As pessoas que estavam nos hospitais, que estavam nas macas, me viram no hospital e eu não podia deixar de fazer essa denúncia aqui. Então, peço ao senhor que vá lá, entendeu? E procure ver, para a gente poder ver o que pode ser feito, já que nós somos vereadores da cidade do Rio de Janeiro, para sanar esse problema. O outro, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Comando Militar do Leste, o general de Exército Ivan Mendonça Basto, o comandante militar do Leste, general de Exército Luiz Cesário Silveira Filho, que no dia 19, dia do Exército, estarei recebendo a medalha de ordem do mérito militar. Me sinto muito feliz e honrada de estar recebendo essa comenda, já que meu pai serviu 30 anos ao Exército Brasileiro, e ele, se estivesse vivo, ficaria muito feliz da filha dele estar recebendo uma alta comenda do Exército. E gostaria também de convidar a todos que dia 17, às 10 horas da manhã, 17 de abril, nós estaremos fazendo a reunião da Comissão Permanente de Direitos da Criança e Adolescente, sobre a questão da criança dentro do plano diretor. Estão todos convidados. A Patrícia Morim estava me dizendo que dentro do plano diretor não existe nada em relação ao esporte. Eu falei para ela, nem para a criança, nem para o adolescente. Então, eis aí uma grande oportunidade das pessoas que estão nos assistindo na TV Câmara, se quiserem participar, dia 17, às 10 horas da manhã, a Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente estará fazendo a sua reunião para dar a sua contribuição ao plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Paulo Serrê. Senhor presidente, senhores vereadores, nesse final de sessão eu queria, ainda bem que retorna o companheiro Stepani Arcecian, eu queria fazer um registro que certamente deverá suscitar uma intervenção subsequente de Vossa Excelência, ou na sessão de hoje, se não houver tempo, ou na sessão de amanhã. Porque eu fui procurado por algumas pessoas ligadas à FINEP. Me procuraram alarmadas e, de certa forma, indignadas com uma moção publicada no Diário da Câmara Municipal da nossa cidade. Uma moção que foi, a princípio, assinada por Vossa Excelência, mas recebeu depois o apoio de vários outros senhores vereadores. Eu não me recordo de ter escutado no plenário nenhuma menção a esse fato. Pode ser que até, se houve menção, pode ser que eu até aqui não estivesse, naquele momento, ou naquele dia até, mas a verdade é que a simples publicação da moção
no Diário da Câmara Municipal foi suficiente para produzir, naqueles técnicos da FINEP e no Comitê de Ciência e Tecnologia da cidade, um mal-estar e uma profunda reação pelos termos da referida moção. Não vou ler, mas é uma moção do dia 21 de março e que diz que é uma moção endereçada ao excelentíssimo senhor presidente da República, onde alguns vereadores, encabeçados por Vossa Excelência, temos acompanhado com grande preocupação, estou lendo agora, o noticiário da imprensa acerca dos casos de corrupção na financiadora de estudos e projetos FINEP, a principal agência de fomento à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico do país. A maneira certamente genérica como isto aqui foi colocado, deve ter sido, despertou naqueles pesquisadores e no Comitê de Ciência e Tecnologia da cidade a repulsa que estou dizendo. Talvez, se Vossa Excelência pudesse se estender um pouco mais sobre esse tema, indicando exatamente onde Vossa Excelência viu esses sinais de corrupção que mereçam uma manifestação da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, certamente fosse melhor. A FINEP é uma agência, Vossa Excelência sabe muito bem, financiadora de estudos e pesquisas a empresas e a entes de pesquisa. E, portanto, uma agência que sempre se pautou, mesmo nos piores tempos da República, sempre se pautou por uma norma de conduta que não me recordo de haver estado a FINEP à margem do comportamento liso e do comportamento sério e crítico em relação à pesquisa e ao fomento das atividades de ciência e tecnologia. É, inclusive, uma instituição que tem tradição de ser presidida e de ser governada por entes que, no espectro político, se posicionam à esquerda. Então, portanto, não é uma casa que se possa dizer que seja reduto do conservadorismo, que seja reduto de pessoas que teriam, por norma, a malversação de fundos públicos. Eu nunca ouvi agressões à FINEP, que sempre gozou de um prestígio, um enorme prestígio, e que honra a cidade por ter aqui a sua sede e por estar aqui financiando tantos projetos importantes para o desenvolvimento do país, da cidade, para o bem-estar da nossa população. Eu quero apenas me permitir ler um documento aqui enviado a mim pelo Dr. Sérgio Bruni, presidente do Comitê de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro, a respeito das recentes manifestações na mídia sobre a atual gestão da FINEP, bem como da moção de autoria do vereador Stepani Ercecian, datada de 21 de março, venho, na qualidade de presidente do Comitê de Ciência e Tecnologia da cidade, portanto, representando todos os demais integrantes desse colegiado, externar a nossa perplexidade com os ataques desferidos contra a instituição e, principalmente, contra seus dirigentes, promovidos pela Associação dos Empregados da FINEP e Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, assim como a acolhida de tais manifestações por parte do citado vereador, bem como de alguns outros que se encontravam no plenário Teotônio Vilela. Alguns membros do referido comitê, ao tomarem conhecimento de que esse assunto foi tratado na Câmara de Vereadores, solicitaram que eu manifestasse a Vossa Excelência que esse colegiado considera a FINEP uma empresa estratégica para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação em nosso país,
com 40 anos de bons serviços prestados à comunidade científica e às empresas nacionais. Quanto à sua direção, em momento algum, esse comitê tomou conhecimento de quaisquer irregularidades. Muito pelo contrário, seu corpo gerencial, bem como sua diretoria e presidência, têm se mostrado extremamente profissionais, atendendo com presteza e lisura aos pesquisadores e empresários que os procuram, comprometidos com os princípios da legalidade, da moralidade na gestão da empresa. Vou passar esses registros, a taquigrafia, para que seja incluído nos anais da casa. Quero dizer a vocês que, nesse momento, ao lado da minha admiração pela FINEP, sempre tive ao longo desses anos, que pude acompanhar companheiros nossos até, com a mesma formação política nossa, que tiveram a honra de presidir a FINEP em outros momentos. Quero dizer a vocês que, nesse episódio, sou vocalizador de um sentimento de revolta pela publicação da moção no Diário da Câmara. Não conheço os fatos, Vossa Excelência talvez os conheça, e o que eu pediria é que, se fosse possível, Vossa Excelência, em data oportuna, pudesse desdobrar um pouco os seus comentários, suas impressões, para que não ficasse apenas uma moção fria, publicada numa folha de jornal, mas manchando a reputação de uma empresa de 40 anos de serviços prestados à ciência do nosso país. E certamente, sei que Vossa Excelência entende esse meu pronunciamento, veiculado hoje apenas como expressão da indignação de um conjunto de técnicos da FINEP. Agradeço a Vossa Excelência, eram essas as minhas palavras. Pela ordem, vereadora Leila do Flamengo. Dispõe de 2 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, é para dizer da importância de se discutir com os vereadores o plano diretor, e que cada vereador que tem um conhecimento profundo de uma região procure colaborar de uma forma mais decisiva com relação a informações. Eu me dedico a 15 anos de vereadora, 2 como líder comunitária anteriormente, aos bairros do Flamengo, Catete, Glória, Laranjeira, Cosme Velho, Botafogo, Urco, Maitá, e nós fizemos um levantamento de todos esses bairros, da situação de cada um, não só geograficamente, como as leis aprovadas, com relação a tudo que é permitido na área de urbanismo, e era importante que os vereadores também contribuíssem, procurando conhecer profundamente a cidade. Senhor presidente, eu queria dizer que ontem foi a passeata em defesa da paz, mais um protesto dessa luta das pessoas mais incríveis e corajosas que eu já conheci, que são Elcio e Rosa Vietes, pais da criança João Hélio, que foi barbaramente assassinada na cidade do Rio de Janeiro, que revoltou todo o país, e que eu estou junto com eles. O nosso gabinete tem participado de todos os movimentos e vamos continuar nessa luta, exigindo justiça e o fim da impunidade. Não vamos desistir de um Rio de paz. Não podemos continuar de braços cruzados enquanto pessoas corajosas vão às ruas, lutam, exigindo que as autoridades saiam do discurso e da demagogia e passem a exigir o cumprimento das leis e no combate à impunidade.
Que Deus proteja o Rio de Janeiro e a todos nós. Muito obrigada. Esgotado o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para as 18h02, com a seguinte ordem do dia. Projeto de resolução número 49/2007, autoria da Comissão de Justiça e Redação, que altera os dispositivos do regimento interno que menciona. Está encerrada a sessão.